Rádio Conexão FS, a rádio que se conecta com todos os povos. Estamos aqui com mais uma entrevista com uma personalidade política de Feira de Santana importante, dessa vez o deputado Zé Neto. Zé Neto, além de deputado hoje, foi militante estudantil, já bem jovenzinho, depois logrou êxito, né, na formação na UFBA, foi formado em Direito pela UFBA e aí enveredou na política. Ok. Mas fora esse homem político, público, que todo mundo conhece, quem é aquele homem que talvez muitas pessoas não conhecem, fora da política? Esse que você está vendo aqui, no escritório de advocacia, advogado, e que honra muito essa profissão, o esforço que foi feito por minha família para chegar a ser advogado pela UFBA, tendo foi estudado no ensino público toda a minha vida. Saudar a vocês, parabenizar pelo trabalho da Rádio Conexão e a todo o público. Como foi esse menino Zé Neto aí? Que era um menino igual aos outros ou era um menino já que a gente está falando que em off de problemático, era um menino que criava problemas, questionava? Não, como era esse menino? Na verdade, eu sempre fui assim, um traquino, que eu morava no Marajó. Quando meu pai saiu de casa, eu tinha 9 anos, então logo cedo eu tive que trabalhar. Então eu estudava um turno. O outro, depois dos meus 11 anos, trabalhava para não ficar na rua. De noite ia brincar ou estudar. E fui uma criança muito saudável. São 5 irmãos, e minha mãe criou nós todos. Eu era o terceiro, então ficava ali no meio. E sempre fui muito rueiro também. Acho que a política vem daí. Minha mãe sempre foi uma liderança na minha rua, professora, e chegou a ser diretora da Escola Regis Bittencourt, ali no DNR. Então sempre foi uma liderança nata, mas não era política. Mas desde cedo me deixou para a gente o legado de atender, ajudar e cuidar de gente. Sempre foi assim. E aí, quando eu fui para a universidade, me envolvi com o movimento estudantil. Quando eu voltei, me formei em 1990, estava fora da política, fui trabalhar, ganhar dinheiro, comprei casa, apartamento, fazenda, enfim, carro, guardei algum dinheiro, mas faltava alguma coisa. E aí, em 95, eu voltei para a política no fim do ano. 96 fui candidato do PT a prefeito, o PT tinha tido 1.000 votos, daí eu tive 10, me habilitou e levantou a guia do partido, estava meio com dificuldade. Daí em diante fui me eleger vereador, primeiro vereador do PT Feira, o mais votado da cidade na época, em 2000, depois em 2002, primeiro deputado estadual da esquerda aqui, e aí me elegi, e hoje estou aqui já no meu 7º mandato, 4 vezes mandato de deputado estadual. Fui oposição, sendo presidente da Comissão de Meio Ambiente por 4 anos. Fui primeiro governo de Wagner, 4 anos presidente da Comissão de Justiça. Fizemos um trabalho muito importante no Estado de recomposição, principalmente da classe trabalhadora e dos setores produtivos. Depois a gente fez também a Lei de Organização Judiciária, lá do Judiciário, depois de quase 29 anos de espera. E aí, no segundo governo de Wagner, fui líder dele, líder de governo por 4 anos, e mais 4 anos no meu 4º mandato de deputado estadual, segundo e terceiro mandato do PT já com Rui, eu fui líder do governo dele por 4 anos. Depois fui ser deputado federal, estou no meu 2º mandato. Fui vice-líder do PT, faço parte de muitas comissões, muitas frentes. Eu posso dizer aqui que a Frente dos Trabalhadores de Agente Comunitário e de Saúde, a maior do Brasil, eu sou presidente dessa frente, que defende esses interesses, e sou vice-presidente de algumas frentes importantes, como, por exemplo, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e a Frente Parlamentar da Indústria e Comércio. Também sou presidente da Frente Parlamentar dos despachantes. Então, esse menino lá do Marajó, filho de uma professora, que logo cedo teve que trabalhar porque tinha que trabalhar, porque a gente tinha que ajudar em casa e não ficar na rua, se tornou político. Hoje eu estou político, estou deputado, sou mesmo, para valer na minha vida, advogado. Acho que na política também, quem me conhece um pouco, meu perfil é de advogar causas e advogar defesas de coletivos. E estamos aqui trabalhando. Assim, no caso, a política, ela entrou assim na sua vida ou você programou um dia? Eu estou falando você, viu? Pode claro, falar você? Claro, é você mesmo. Mas eu vou falar para o senhor. Não fale não, Pode está aqui à você? vontade, fica tranquilo. Pronto.
Lula me disse uma coisa sobre esse negócio de você, senhor, tudo besteira. Eu, quando quis ser advogado, achava incrível quando as pessoas, doutor Zé Neto. Depois, com o tempo, você vai aprendendo que não é a indumentária. O pronome é o conteúdo. Não é o pronome, é o conteúdo. O conteúdo eu acho que é o mais importante. Lula era Luiz Inácio, ele disse, não sou Luiz Inácio, sou Lula. Aí botou o Lula lá, todo mundo chama Lula. Então é isso, e é a autoridade desse país e uma das maiores autoridades do planeta. E, sem dúvida, o maior presidente que o Brasil já teve. Então, tudo é você mesmo. E na simplicidade, né? Claro. Então, aconteceu ou você programou assim, não, eu quero militar numa vida política? Não, já vinha da política desde cedo. Com 13 anos, um dia, no sangue. Quebraram uma torneira do primeiro BPM, onde eu jogava bola. E aí, o que acontece? Não vai mais jogar bola. Chamei os meninos, vamos fazer uma associação. Juntamos os meninos, fizemos um abaixo-assinado, fomos ao coronel, Longuinhos, aqui, ó, vamos fazer uma associação. O senhor deixa, permite, agora volta o Baba. Ele só volta, e como é essa associação? Bota um livro lá na porta, todo mundo tem uma carteirinha, se identifica para entrar, e quem não tiver não entra, e se tiver que trazer alguém, tem que ser com alguém com a carteirinha, porque esse alguém vai entrar com responsabilidade de um dos sócios. E aí, se quebrar alguma coisa, a gente vai logo dedurar lá quem foi. E se quebrar, a gente também tem a responsabilidade de pagar. Não tem problema nenhum, agora estamos organizados. Aí, então foi minha primeira vez de organizar alguma coisa. Então está no sangue. Quando eu fui ganhar dinheiro só, como advogado, eu gosto muito da advocacia, adoro, amo. Mas não era só isso. Então acho que está no sangue, está também nesse sentimento coletivo. A gente tentou até tirar um pouquinho do foco da política, mas a gente viu que o senhor está entrelaçado aqui na política, né? Claro. E família? Como é que o senhor encara a sua família? Qual a importância dela? Eu sou um filho de uma família que viu na pele o que é um pai abandonar os filhos. Só fui ver meu pai novamente com 42 anos, quando minha mulher estava grávida, eu fui perdoá-lo. Que ele, inclusive, ia ser demitido de um emprego que ele trabalhava na prefeitura de Retirolândia, pediu ao prefeito que mantivesse ele. Aí ele me ligou, mas ele me ligou, eu tinha 42 anos. Quando ele saiu de casa, eu tinha 9. Então eu sei o que foi a dor de não ter um pai em casa. Minha mãe não pôde nem casar de novo, nem quem é que queria. 5 filhos pequenos. Então logo cedo eu vi a importância do lar, da família, da casa. Eu estou com minha mulher há 28 anos e tenho 2 filhas maravilhosas. Te criou mágoa? Não, nenhuma. Tanto é que eu fui perdoar meu pai e hoje eu cuido dele. Quando tem problema de saúde, qualquer coisa que tenha, arranja emprego para irmãos, problema nenhum. Zero. A gente tem que, no coração, quando a gente tem ódio, quem carrega é a gente, o outro é só vítima. Então, para mim, não há ódio nenhum, mágoa nenhuma, a minha vida é tranquila. Então, eu sei o que é a importância de ter família. E eu sou muito família. É onde eu digo, lá em casa, que onde eu mais descanso melhor, é em minha casa. Quando eu chego em minha casa, até o cheiro da minha casa me faz bem. Então, família é muito isso. O que é que te emociona, Zé Neto? Muita coisa. Muita coisa me emociona. Exemplo? Às vezes me emociona as coisas que eu não posso fazer e vejo que estão na nossa frente. Quando eu chego no nosso centro de abastecimento, eu me emociono. De tristeza, mas me emociono. As pessoas não merecem viver o que estão vivendo ali. E eu peço a Deus força para um dia chegar ali e poder ajudar, para valer. Agora mesmo conseguimos 100 milhões lá de emenda. Está lá na emenda de bancada, de comissão, para a gente conseguir esse dinheiro para ajudar. Então isso me emociona. Me emociona minhas filhas, quando passam de ano, quando minhas filhas nasceram. Me emociona a memória de minha mãe. Eu lembro dela quase todos os dias. Muita coisa me emociona. E eu acho até assim, para te dizer, tanta coisa me emociona que se um dia deixar de me emocionar, eu saio da política. Porque a política é uma das coisas que eu tenho na minha cabeça, que é essa vontade de fazer e vontade de ver realizar. Mas você só vai conseguir ter essa vontade se você tiver senso crítico, para saber o que é as coisas, o que são as coisas, e depois esse senso crítico vai ter a capacidade de se indignar. Se você se indignar, você, indignado, tem que lutar. Então tudo isso tem um liame de emoção, de indignação, de capacitação de luta. Enfim, tudo isso tem... a emoção é um sentimento que está muito dentro da gente. Até quando você ora, se você ora para dentro com emoção, vale a pena. Se você orar só
na leitura, não lhe diz nada. Então a emoção é um sentimento muito presente na vida, né? Na minha vida é muito presente. Agora vamos voltar um pouquinho de novo para a parte política, mas eu conheço uma pessoa que ela é eleitora sua, por sinal, e ela diz assim, olha a frase que ela diz, Zé Neto é doido, ele está em todas. Como é que você vê aí? É doido no bom sentido. Doido no bom sentido, nasce de minha atuação como deputado no ela lhe veio em qualquer local. Não, mas esse negócio do doido nasceu lá atrás. Porque eu era muito combativo e meu adversário dizia a todo mundo que eu tomava remédio, que eu era doido. Uma parte das pessoas que falam, Zé Neto é doido, é carinho. Mas outra parte é de seus adversários que lá atrás faziam muito isso. Porque eu era muito combativo. Eu não me arrependo disso. Hoje, Zé Neto hoje está mais sereno, não. Hoje eu estou mais firme. Sim. Continuo com a mesma combatividade, mais firme. E dialogando mais, que isso melhorou. Que lá atrás, quando você era mais jovem, não tinha muito o que conversar. Bateu, levou, vamos para cima, denuncia, pica o pau. Só que isso passa. E hoje a gente tem, pelo tamanho que a gente tem também hoje, como deputado federal, me cabe resolver mais as coisas. Lá atrás eu era oposição. Hoje eu sou 2 governos federal e estadual. Sim. Daqui a pouco a gente vai ser governo municipal. E aí? É só, tem que ter paciência, serenidade, ser seguro. Na hora que tiver que agir, tem que agir. Mas esse doido, a depender de quem vem, é carinhoso. De quem vem é carinhoso. E dessa pessoa é carinhoso. Porque muitas pessoas dizem que minha energia é muito grande. E eu estou em todo lugar porque acordo muito cedo e durmo tarde. Trabalho muito e faço o que eu gosto. Então, uma parte é carinhosa e eu gosto disso. Eu queria que você fizesse uma análise assim, da política dos últimos 10 anos. Como nos últimos 10 anos? Como em 2013, aquelas manifestações de rua, que até aqui em Feira de Santana teve muita repercussão, depois veio o impeachment, depois veio Bolsonaro, depois veio Lula e também teve o 8 de janeiro, né? Que a gente não pode esquecer. Como o senhor é um deputado que está em Brasília, acho que vivencia muito mais do que nós aqui. Como é que você faz uma análise de tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos 10 anos? Nesses últimos 10 anos, nós vivemos, uma parte do que nós vivemos foi um processo de acirramento político, que, no meu ponto de vista, a parte mais dura foi em 2015. Dilma ganha a primeira eleição de Dilma foi tranquila. Depois vem 2013, acirra os ânimos no país. 2013 vem de Lava Jato? Não, e vem em 2012 teve Lava Jato, foi uma confusão. Muita coisa inventada, porque tinha alguma coisa ali, tinha, mas a maioria das coisas inventadas, para tirar o PT do poder também. Depois vem em 2013, com as ruas, que é um pouco do que estava acontecendo na Europa e pelo mundo, principalmente com a Primavera Árabe, que era já a rede social influenciando os grandes movimentos, que tinham muita indignação, mas não apontava caminho, porque se indignar ir para a rua quebrar tudo é uma coisa, mas tem que apontar caminho. Sim. E a gente em 2013 viveu uma ebulição aqui, oriunda de uma cobrança, de um aumento de passagem de ônibus em São Paulo, depois virou o país todo. Depois a gente viu, em 2014, ganhou uma eleição apertada. Em 2015, as pautas bombas, ninguém governou. O parlamento cresceu, porque foi uma eleição acirrada. Aécio foi para a justiça, tirou a força do diálogo e fez o inverso do que o avô dele, que era Aécio Neves, fazia, que era dialogar e ter bom senso. Tancredo Neves. E aí, Tancredo Neves, melhor dizendo. E aí a gente viu o país entrar num parafuso sem precedente. 2014 para 2015, em 2015, as pautas bombas. Depois o impeachment de Dilma, as manifestações de rua. Aí vem, nesse mesmo paralelo, no mundo, acontece um fenômeno de desindustrialização da Europa nos Estados Unidos, que isso foi terrível, porque os Estados Unidos e principalmente a Inglaterra estavam pensando que a Ásia, o Japão, a China e os tigres asiáticos iam ficar só produzindo coisas para eles baratinho, porque era mais barato produzir lá do que produzir nos seus países, até porque os sindicatos eram fortes nos Estados Unidos e tinham um ganho salarial muito importante na indústria, e aí desindustrializaram, deixaram um rombo de desemprego, de perda de poder aquisitivo e de desânimo para a população. Isso é um ambiente propício para o quê? Para nascer o que nasceu lá atrás, que não foi diferente,
lá na Alemanha, depois da Primeira Guerra, que quando a Alemanha perde a Primeira Guerra, fica todo mundo em depressão, e aparece um salvador da pátria, Hitler, que virou a cabeça de todo mundo, porque todo mundo indignado, a indignação não tinha um horizonte, aparece agora qualquer um e vai fazer o que foi feito aqui no Brasil. Aí acabou que veio a direita, cresceu, o Brasil passou pela pior tempestade que se podia passar na vida pública no país. Um presidente que queria fechar o Congresso, depois queria fechar o poder judiciário, um filho que se achava o dono do mundo, disse que com um jipe e 2 cabos ia lá, fechava na hora que quisesse a justiça no Brasil, e quis acabar com os cartórios, quis acabar com as autoescolas, quis acabar com os despachantes, quis muita coisa que esse período de crescimento, de desenvolvimento de uma extrema direita radical. Na verdade, e aí foi não foi menosprezo não acreditar nisso, não? Não, foi um processo de evolução que tinha muito a ver com o que a gente viveu aqui nesse período de AES, por isso que eu fiz esse paralelo, sim, mas com a questão do mundo também. Porque lá, Detroit passou a ser, que era a grande indústria automobilística dos Estados Unidos, passou a ser a capital da extrema-direita com Trump. Por quê? Porque era isso, que esse vazio criou a mentira, aí chega a visão até muitas vezes nazista mesmo da política, de achar que tem que dizer a raça agora, vamos votar, você vai ter voltar a ter uma raça, voltar a ter um não sei o quê. E você vê que a maioria desses extremistas de direita são racistas, são os extremistas, não estou dizendo que é direita, que a direita até dialoga com a direita. Certo. Mas a extrema veio muito do mundo. E a Aécio, por uma vaidade dele, de não aceitar a derrota, fez um processo absurdo, criou ali as chamadas pautas bombas, desaguaram no impeachment. O Brasil passou uma tempestade e agora a gente está saindo de tudo isso, com mais maturidade, com mais vivência. É como diz Kant, o que não mata deixa mais forte. Eu acho que nós estamos fortalecidos, tanto em Feira de Santana, para enfrentar esse processo de 2024, como no país que encerra o ano de 2023 com qualitativos ganhos, reforma tributária, arcabouço fiscal, salário melhor, mais emprego, inflação sob controle, juros sendo reduzidos, a Bolsa fecha com o maior ganho dos últimos 15 anos, o mundo olha para a gente com outro olhar, a gente sai desse puxa-estica, desse ódio maluco, que isso não resolve política, que resolve política é diálogo, você pode ter a sua ideia, eu ter a minha, e é isso que vai, a eleição tem hora do que é o palanque, travou o palanque, tem que guardar o palanque e tentar resolver a vida das pessoas, que é o que mais importa. Acho que o Brasil está nesse caminho, é o caminho que eu acredito. A gente vê números positivos nesse primeiro ano do governo Lula, que eu creio também que foi difícil. Eu creio que foi difícil por conta de uma série de situações que não vamos citar aqui, mas alcançamos números positivos. Agora, inclusive, a economia agora virou não economia, né? Estava lá atrás. Mas assim, por que nas pesquisas que foram feitas agora de popularidade, houve essa oscilação no governo? A pergunta é, as redes sociais, o governo, o PT, os aliados, ainda não aprenderam? Essa pergunta a gente já ouviu muito, então estou falando para o senhor. Eles não aprenderam ainda a trabalhar a rede social, por isso que está acontecendo isso, porque se numa pesquisa o cara fala assim, olha, eu não estou gostando do governo Lula porque a inflação está aumentando, e na verdade não foi isso. E aí, o que é que o senhor acha? Gente, uma parte... você vai dizer assim, vocês ainda não sabem manusear as redes sociais. Não é manusear, não sabe trambicar nas redes sociais. Que o que tem de mais ainda é fake news, mentira, impulsionamento. Uma das maiores mentiras contadas na história desse país foi que a primeira eleição de Bolsonaro ele não gastou nada. Mentira. Foi a eleição mais cara da história do país. Porque eles gastaram bilhões e bilhões ali, sabe como? Com rede social. Mandando lançamento do mundo inteiro. Mandou lançamento da Suíça, mandou lançamento da Azerbaijão, não sei o quê, da Europa. E fizeram aqui um bombardeio jamais visto. Tudo isso com muito dinheiro, com muitas equipes, todo mundo trabalhando ali sincronizado e criando fake news, criando as mentiras, criando as narrativas falsas. O que a gente não foi ainda e não vai ser é fazer o que eles fazem com as narrativas que eles fazem. Sim. Porque não dá para você responder com a mesma moeda nisso. Então tem um time aí, um delay nesse processo aí que a gente viveu, que talvez tenha gerado alguma preocupação com a população no primeiro ano de governo, isso é natural. Mas esse ano, se você for a pesquisa de ontem, já está o Lula na frente novamente,
E o Brasil encerra com um dos melhores anos que a gente teve na política nos últimos anos. O senhor é pré-candidato? Pré-candidato. E a pergunta é, o senhor já tentou 5 vezes, certo? Não contou não, né? Estou contando agora, você está me ajudando. Pronto. Se eu tiver errado aí... 1996 a gente reconstruiu o partido. Isso. 94 perdemos a eleição porque era o início também, a gente não tinha governo no Estado. Aí em 98 eu não fui candidato. Aí em 2012 eu fui candidato. É isso. Não foi candidato? Em 2012 eu fui. 12. Quando não deveria, todo mundo dizia, não vá ser candidato, o PT estava mensalão. 2016 foi pior ainda, que veio o Petrolão, um bocado de gente presa, Lula para ser preso, impeachment de Dilma, foi uma loucura. Nessas horas de dificuldade, foram 3 dessas 4 aí que você está vendo, com muita dificuldade. A gente sabia que ia perder, mas é isso que é a política. Resistência, compromisso e fidelizar com quem você, de fato, tem um relacionamento direto e de cumplicidade. Fui candidato em vários momentos de dificuldade e quando chegou em 2020 as condições foram postas, fui unanimidade no meu partido pela primeira vez, ganhamos no primeiro turno. Nesse meio aí teve uma prévia aí que... Foi em 2008. Que o senhor não foi. 2008. Foi, mas foi bom aquilo, sabia? Isso. Deus sabe o que faz. Ali eu não fiquei só como deputado, ajudei a criar várias câmaras técnicas de leite, de frango, de carne, de atacado, de varejo, de indústria, de não sei o quê. Fui aprender mais sobre máquina administrativa, fui ser líder de governo, fui mais votado do PT naquele período, em 2010, depois mais votado do PT novamente, em 2014. Então, fui 3 vezes mais votado do PT nos meus mandatos, e ainda fui mais votado como vereador. Então, no legislativo eu sempre fui certeiro, no executivo eu insisti e continuo insistindo. E agora tem um acúmulo. E agora vai? O que é que te faz acreditar que agora vai? A gente vem de um acúmulo, a gente sai de 10 mil votos lá em 96 na primeira e chega a 140 mil, 14 vezes mais do que a gente tinha no começo. Então, acho que isso é uma progressão, né? Eu acho que a gente vai acumulando. O problema não é quantas vezes você tenta. Sim, sim. É quantas vezes você não se entrega. Não sou contra, não. Eu sempre não estou dizendo que você é contra também, não. Estou dizendo que é assim na vida. A gente tem que... Eles não me venceram. Me venceriam se no segundo turno eu fizesse o que eles fizeram comigo para me vencer. E olha que gente me procurou, oferecendo o que ofereceram a eles. A mim não me serviu. E não me serve. A eles serviu, porque sempre serviu a eles. O fisiologismo, o toma lá da cá, as coisas absurdas como a gente viu ontem o Igor Canário dizer que recebeu uma promessa de que ia tocar na micareta, portanto, mandem um helicóptero para mim que eu vou lá fazer uma onda contra o cara de lá, que era eu. Sim. Então, gente, se a política chegar nesse nível e eu um dia fizer o que eles fazem para ganhar para alguém, aí eu vou ser vencido. Derrota política é do processo. Lula já foi derrotado e hoje vou estar ser o presidente mais badalado do mundo. Só que ele continua sendo o que ele é. E nós continuamos sendo quem nós somos. A minha maior vitória é não parecer com eles. E a gente vai vencer parecido com o nosso povo. E esclarecendo ao nosso povo que foi enganado, que dessa vez não se engane. Porque lá atrás teve engano. Olha a cidade como está uma tragédia. E agora estão os dois brigando lá. Você é meu, você não é meu. O cara tem 80% lá, um desses candidatos aí. Tem 80% da prefeitura na mão. E não quer se responsabilizar pelas coisas da prefeitura? Não opina? Como é que ele não opina se tem lá todo mundo dele? E mesmo que não tivesse, foi ele que botou o prefeito lá, tem que opinar. Ele até deu um exemplo, Rui Costa indicou Jerônimo. Ele não anda dentro do governo opinando, não anda. Todo dia opina. Está enganado, é mentira dele. Rui Costa opina, trabalha pelo governo. Inclusive, eu já até pedi esse áudio, esse vídeo para eu ver de perto. A Adriana já está cuidando. Porque está errado, gente. A gente tem que vir para cá para fazer política e mostrar o que é que a gente pensa. E não querer enganar as pessoas. Portanto, e de lá para cá, nós aprendemos mais, sabemos onde acertamos e vamos insistir no que acertou. E se houve erro, ou a gente também não teve força para enfrentar certas situações, agora nós estamos criando as forças para combater onde nós somos derrotados. Deputado, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Sobre alianças. Eu vi aí uma postagem do senhor com Gedel Vieira Lima, né? Aí eu pergunto, como é costurar aliança sem magoar aquele petista raiz, aquele de ideologia? O que é que você acha? É só pegar as fotos
que ele já tirou com todo mundo, inclusive com Lula. Todo mundo ele já tirou foto. Onde ele mais tem foto, sabe onde é? Agora, recentemente, com o atual prefeito e o ex, que ele apoiou para governador. Então, o senhor não vê problema? Não, gente, a gente trouxe ele de lá trouxe o MDB de lá para garantir o quê? A nossa vitória. Saiu o PP, a gente trouxe de lá o MDB, que foi o nosso vice, nosso Geraldinho. Sim. Nós temos no governo Lula o apoio deles. Vou lhe dizer aqui 3 ministros. Tebet é ministra de onde? É ministra do PMDB, do MDB. Jader Barbalho. Também. Jader Filho, que trouxe para cá 2.184 casas. De onde ele é? Do MDB. Trouxe casas agora para a gente aqui. E quem é que está trazendo o contorno e arranjou dinheiro para terminar essa obra aqui? Bolsonaro não deixou recurso. Quem foi? Renan Filho. É de onde? Do MDB. Pois bem, secretários aqui na Bahia, nós temos 3 secretários do MDB. Um é status de secretaria. Ainda temos o vice-governador. Tem sentido você... Por isso que eu estou falando com o nosso povo do PT. Primeiro, você gosta de foto? Tem que tirar foto, sabe por quê? Porque é muito simples. Se você foi pedir o partido, é porque você valoriza o partido. Agora, se você chegar a valorizar o partido, o presidente do partido e o irmão dele, porque teve um problema na justiça, que já pagou o preço dele. Aí você não vai tirar foto? Pois bem, se eu não for tirar foto, o ex-prefeito esteve lá, passou 2 horas, 3 dias antes de eu ter conversado com eles. É para deixar para o outro? Tem sentido o MDB em feira estar na base municipal com eles, sendo que no estado está conosco, o nosso candidato a prefeito de Salvador é do MDB, e a gente tem, além de tudo isso, ministros e secretários de um partido que historicamente sempre foi da esquerda. Não tem sentido, o MDB estava na direita, a gente puxou para cá no estado, estava na direita, a gente puxou para cá no governo federal, e agora em feira eu estou puxando o MDB para onde ele não devia ter saído. Porque eu, junto com Chico Pinto, com Roque Aras e companhia, quando não existiu o PT veio existir depois de 78. Mas antes era o MDB, que era o partido bipartidário, MDB sim. Arena, sim. E a gente estava no MDB. Então, eu quero vencer as eleições com a cabeça no lugar, com o meu grupo. Eu sou pré-candidato, não sou candidato ainda. Sim. Nós queremos vencer a eleição no nosso grupo, trazendo os partidos que já fazem parte da nossa composição a nível estadual e a nível federal, com muito pé no chão. E se tem uma coisa que eles tiveram muito mais do que a gente da outra vez, foi mais partidos, mais tempo de televisão, mais tudo. Agora a história vai ser outra. No passado o senhor teve um relacionamento, eu acho que até mais próximo a Colbert, no passado. Durante os últimos anos, a gente está vendo que os caminhos não estão sendo muito iguais. Normal da política, mas minha pergunta é, o senhor já deixou um monte de deixa aqui, mas como é que o senhor avalia Feira de Santana na administração? Péssima. A administração dele, horrível. Dele e do outro. O outro é pior, porque o outro, além de ser o que comandava e comanda o grupo, eles não são capazes. Por exemplo, o Dom Pedro ia fechar as portas há 1 ano atrás. Ele foi gestor do Dom Pedro. Foi assim. Ele que comanda o grupo de irmãos do Dom Pedro. E o Dom Pedro ia fechar as portas porque o município, o prefeito atual, cortou vários convênios, inclusive deixou de pagar o UTI, que tinham 15 leitos aí contratados pelo município, ficou 6 meses sem receber. E aí o ex-prefeito, que foi gestor do Dom Pedro, né, fez o quê? Não quero saber. Cara de paisagem. Na política não tem cara de paisagem. Você tem que ter grupo e lado. Então, não estou dando exemplo. Sem contar que tem escolas que funcionam 2 dias nos distritos. Pior transporte coletivo do Nordeste, um dos mais caros. Saúde básica é um caos que sobrecarrega, inclusive, a atenção. Quando você não tem médico na saúde, acontece o quê? O paciente piora, vai para onde? Na regulação. Aí ficam, ao invés de assumir os erros deles e corrigir os erros deles, numa saúde que tem mais de 50 milhões por mês, eles ficam atrás de que quanto pior, melhor, porque a regulação vai ficar complicada. Nós estamos botando 60 milhões do Dom Pedro de convênios. Eu botei 8 milhões e meio em 2 anos para ajudar o Dom Pedro. Eu pergunto, aonde? Canto nenhum. Eles estão aí fazendo cara de paisagem. É a pior administração da história de feira e esse grupo mostra a sua total falência com relação ao cuidado que deveria ter o nosso município. Ok. A gente já está perto de encerrar aqui, mas a gente não pode perder a oportunidade, viu? Tem gente já querendo me cortar ali, mas vai aguentar um pouquinho. Com licença. Eu queria trazer umas perguntas da comunidade. Por exemplo, rapidinho,
É uma pergunta só e eu queria que o senhor pudesse falar, senão eu não vou chegar vivo lá em casa, hoje nem na região. Ali na região do Sobradinho, o senhor citou até das obras ali, na região do Sobradinho está muito transtorno. Aquela situação ali dos viadutos e tal. Esses dias agora de chuva foi terrível, alagou tudo, ninguém conseguia passar. E antes da chuva, poeira, tinha gente reclamando que sofre de rinite, sofre de... E estava muito, muito complicado ali. Para pedestre passar, tem gente que diz que passa 20 minutos para conseguir passar a via. Essas séries de queixas, essas séries de reclamações tem vindo. Eu sei que o senhor não é o presidente, mas eu também sei que qualquer problema que rola aí hoje nas entrevistas, cadê Zé Neto que não responde? Zé Neto nunca fugiu. Eu não faço cara de paisagem. Não fugiu. Então, aproveitando ali, tem gente que reclama também que não sabe se vai ter passarela, quando termina, quando não termina. Pode fazer um apanhado aí sobre aquela região. Vai ter ali? passarela, a gente encontrou a obra toda autorizada pelo município, que ali tudo foi autorizado pelo município. Não conseguimos discutir na época do governo Bolsonaro, porque eles não quiseram discutir, fizemos 2 audiências públicas e no final a gente entrou com um pedido de notificação direta, que aí não deu tempo de fazer. Fizemos 2 audiências públicas e o DENIT não apareceu. Agora a gente tirou o superintendente que estava lá, tem um superintendente novo que é o Bebeto, estamos agindo, mas tudo que você está vendo ali de errado, e tem coisa errada, foi tudo autorizado pelo município, que é quem dá o alvará de obra. Você sabe disso. Lá atrás. E não quiseram dialogar. O que é que ele está fazendo agora? A última etapa do contorno. O que é que eu já fiz? 2 audiências públicas para dialogar com a população. Faltou o diálogo lá atrás, e não foi responsabilidade nossa, até tentamos, foi do outro governo, e agora vamos tentar corrigir o que está errado e não deixar que aconteça aqui uma nova obra, o que a população... Tem moradores ali de 50 anos ou mais. Eu conheço um amigo meu que é Bia, que está lá, já esteve aqui comigo 10 vezes. Pronto, tem moradores de muitos anos. A obra vai valorizar o local. Agora, se a obra não valorizar o local e não valorizar quem já mora ali... Claro, concordo. Então... Agora lembrem que está onde está por causa do município, que aceitou de qualquer jeito a obra sem fazer essas intervenções e não fez audiência pública com a comunidade. A nossa, estamos fazendo agora, no projeto executivo, vamos fazer lá na frente quando tiver a obra. Quando é essa audiência? Já teve 2. Já também você da imprensa. Não, o pessoal não me falou dessa audiência, então Tivemos não está sendo 2. reportada. Não, tivemos 2, botamos em toda a mídia social, botamos nas rádios, que a gente publicou o que a gente pôde. Uma a gente fez mais fechada lá em Salvador, com os representantes de associações e sindicatos, e a outra a gente fez no CDL com mais de 300 pessoas participando e gente de toda a comunidade. Tá vendo aí? Agora, a obra anterior, não. A gente fez as audiências públicas, inclusive fizemos uma em São José, não foi? Outra em Brasília, não tivemos Tem condição. prazo para terminar? O executivo, a gente vai fazer agora em março, termina, para fazer a licitação. E o de lá a gente está trabalhando para ver se a gente corrige algumas coisas, mas digo de passagem que o que foi autorizado vai ser feito, infelizmente. Agora mesmo tinha que ter um rebaixamento de toda aquela... Ninguém passou batido. Está na obra, está no escopo, e quem autorizou foi o município. Na região do Parque P também? Aquela ali, porque eu estava falando de Sobradinho. E a região do Parque P também já tem prazo ali? Não, a gente vai discutir com a comunidade aquilo ali tudo. Pronto, a gente está encerrando, mas antes de encerrar, eu queria que o senhor virasse ali para as câmeras, desse uma mensagem aí de fim de ano para os seus eleitores e também agradecemos, né, a gentileza do senhor aqui, cheio de compromisso, mas nos atender. Eu agradeço a Rádio Conexão, vamos estar sempre aqui à disposição. Aqui não tem filtro não, viu gente? Quem está aqui para trabalhar, quem tem vida pública tem que responder à população. E esse trabalho que vocês estão fazendo é importante. Portanto, contem comigo, com essa transparência, que sempre foi uma marca na minha vida pública. Desejar a todas e todos um Natal de paz, de saúde, e que os sonhos possam se realizar em 2024, e que venha um ano para que a gente possa debulhar esse ano e poder alimentar nossas esperanças de dias melhores. Rádio Conexão FS, a rádio que se conecta com todos os povos.